Tudo bem, gente? Boa tarde. Eu sou Ageu Dantas, eu sou o Head da Claro Data Analytics. Tá? A gente é uma área que cria produtos de dados baseado em telecom, disponibiliza esses produtos para o mercado B2B. Hoje quem vai falar aqui com vocês é o Fábio Souza, tá? É o nosso gerente de Analytics na Claro, responsável pela modelagem do Claro Score. A gente vai contar um pouquinho aqui como que os dados de telecom eles serviram primeiro para a própria Claro, usando dados para a gente poder melhorar a nossa performance de crédito na Claro e como isso se tornou um produto que hoje a gente oferece para o mercado e é utilizado por diversos bancos aqui no Brasil, tá bom? Então, novamente, agradeço vocês pela participação, pela disponibilidade. Vou passar a palavrinha aqui para o Fábio. Obrigado. Boa tarde, tudo bem? Bom, obrigado pelo tempo de todo mundo. A Geu já falou aqui sobre o nosso produto, né? Eu sou o Fábio, sou responsável pela parte de analytics de crédito e cobrança na Claro. E o case que a gente vai falar aqui hoje é uma das coisas que a gente desenvolveu para a gente, né? Especificamente sobre a migração de cliente pré-pago para controle. Né? E depois a gente entendeu que isso valia a pena ir ao mercado, a gente fez um go-to-market e começou a fazer algumas parcerias bastante importantes do produto e a gente está bastante satisfeito de compartilhar isso aqui com vocês hoje. Bom, começando aqui um pouquinho... Aqui, campeão. Só um minutinho. Podemos? Travou um pouquinho. Só um pouquinho. Bom, quando você puder aí, me avisa. Bom, só para introduzir aqui um pouco o assunto, né? A Claro a Claro, né, e a Embratel, enfim, a gente faz parte, né, do Grupo Claro. A gente é uma empresa de telecomunicações de dimensões continentais, né? E a gente é líder em convergência, né? Ou seja, tanto o cliente B2B quanto o cliente pessoa física, a gente lidera a questão de convergência, né? De oferecer todos os produtos possíveis de telecom para o mesmo cliente, né? E aí, ainda não foi. A gente tem um DNA, né, específico bastante desafiador de liderança. A gente é líder no fornecimento de banda larga, a gente é líder em alguns segmentos do B2B, a gente é líder em TV por assinatura, né, e a gente tem um desafio de crescimento aqui na mobilidade, né, que são as linhas móveis para o consumidor de pessoa física, né. Quando a gente fala do consumidor de pessoa física, ele pode escolher por dois produtos, né? Um pelo produto pré-pago e outro para o produto pós-pago, né? E o nosso desafio no começo dessa jornada foi como que a gente poderia fazer de uma maneira mais inteligente a migração de um cliente pré-pago para o pós, né? De maneira mais autônoma, né? Porque a gente... Anteriormente, nesse produto ainda tinha uma dependência muito grande, né, dos birôs de crédito, Serasa, Acode, Boa Vista, enfim. E dentro do público do pré-pago, essa parte aqui eu já comentei. Dentro do público do pré-pago, a gente precisava alavancar, né, o nosso desafio era crescer a base, né, ganhar market share, mas sem deteriorar a inadimplência, né, sem fazer isso a qualquer custo, né? E a gente entendeu que o Claro Score era uma alavanca desse crescimento, né? E qual foi o cenário que a gente se deparou com isso, né? A gente, quando olhou para o mercado de mobilidade, a gente falou, olha,
Tem uma questão bastante desafiadora aqui do acesso ao crédito, né? As condições de crédito, principalmente para esse público, são mais difíceis, né? Tinha uma penetração muito grande de telefonia na população, o que é bom, né? E que gerava ainda uma grande oportunidade disso ser de fato uma alavanca de crescimento, né? E a gente também tinha uma oportunidade aqui talvez de redução de custo, né? Esse era o cenário que a gente encontrou. Falando um pouco do cenário, né? A gente tem hoje, né, com as informações mais disponíveis do cadastro positivo, a gente tem um pouco mais da metade da população hoje já bancarizada, ou seja, com alguma informação de posse de crédito. É diferente de simplesmente ter uma conta em banco, né? Mas uma boa parte dessa população tem uma restrição de crédito hoje, né? E é uma parcela considerável da população brasileira. E o caminho de entrada de quem é bancarizado é um produto de bastante risco, né? Que é o cartão de crédito, diferente de outros produtos como o crédito imobiliário, como o crédito consignado, enfim. Então, esse era o pano de fundo, assim, da gente falar, bom, não é tão simples, né, conceder crédito no Brasil, né? Principalmente quando a gente olha aqui, bom, só falar um pouquinho da evolução do pré para o pós, né? A gente tem um movimento grande, né, de migração acelerada, historicamente, de linhas pré-pago para o pós-pago, né? Isso é uma oportunidade de receita, né, fixa para o setor de telecom, mas também pode gerar um risco de crédito e de churn ali na frente bastante grande, dependendo de como você faça, né? E aqui a gente materializa um pouco dessa dificuldade quando a gente olha a participação do produto pré-pago, que é mais arriscado, né, uma população de mais baixa renda, por classe social, né? E a gente sabe que o produto pré, né, que ele não tem ali uma recorrência quando o cliente de fato quer usar ou quando ele precisa usar, ele é muito mais penetrado na classe C e D, né? C, D e E, principalmente, né? Então, quando você combinar, ele está mais penetrado numa classe de mais baixa renda, né? Ele tem menos um perfil de bancarização e tem um crédito mais difícil. E os birôs, às vezes, não têm uma informação tão rica, né, desse tipo de cliente, né? Bom, e aí a gente começou de fato, né, a fazer um modelo, né? Então a gente construiu aqui os nossos dados internos, a gente se deparava com um momento de uma atualização da tecnologia, né, para as técnicas de modelagem com machine learning, diferente das técnicas tradicionais, né? E a gente começou a desenvolver isso em 4 etapas, né? E aí no final, né, a gente esperava ter um modelo complementar ao birô, né, quando a gente foi ao mercado com isso, mas também que a gente conseguisse fazer isso de maneira mais autônoma, né? E no final um score com poder de discriminação de clientes bons e maus melhor, né, com acurácia bastante forte. Aí a gente fez isso em 4 etapas, né? A gente partiu aqui de um modelo de birô que a gente tinha, né? Colocamos os nossos dados numa técnica mais tradicional. E depois a gente foi migrando para técnicas mais modernas, né, de machine learning, e depois lá no final a gente combinou de novo com as informações de birô. Então a gente foi, a cada informação que a gente ia agregando, a gente ia modelando diferente e ia ganhando performance. No final, o que a gente queria era que os dados realmente gerassem mais valor, né, a gente tivesse em linha ou até na frente, né, dos nossos concorrentes nas técnicas que a gente já aplicava, né, e gerar um resultado positivo para a companhia e também para o mercado. Bom, partindo aqui de um baseline, né, aqui a medida é KS, só para familiarizar um pouco todo mundo, KS é uma medida de separação entre clientes bons e maus, né? Então a gente partindo aqui do nosso benchmark, que era o modelo que a gente tinha, quando a gente agregou uma técnica mais tradicional, a gente agregou 3% a performance de separação, ou seja, eu melhorei o meu poder de discriminação de clientes bons e maus, o que já gerava um valor para o negócio. Quando a gente colocou um pouco mais de informação e colocou principalmente uma técnica de machine learning, né, a gente já deu um salto mais significativo no poder de separação de clientes bons e maus. Nesse momento aqui a gente chegou a 28%, que é uma técnica de random forest, a gente testou várias, né, e ela foi nesse momento aqui a que mais performou para a gente, né?
na separação do risco do cliente bom e mau. E depois, quando a gente remonta, né, o modelo já combinando de novo com informação de mercado, a gente ainda tem mais um ganho, né, de 36% frente àquele benchmark, mas como a gente já usa essa informação externa para o cliente que não é pré-pago, né, para o cliente que a gente chama de gross, por prospect. Então, eu poderia ter parado aqui no Machine Learning, né, que eu teria total autonomia, mas valeu a pena também continuar combinando aqui com as informações dos birôs, né, valeu super a pena. E aí a gente chegou numa separação de 36%, para a gente isso é muito relevante, né? A gente tem um volume de negócios de migração para controle bastante relevante, então de fato se provou uma alavanca para que a gente pudesse gerar resultado para o negócio. Traduzindo isso aqui em resultado, né, também partindo aqui de uma base 100, a cada etapa que a gente ia construindo o modelo, a gente percebia um aumento que a gente poderia entregar na área de crédito, né, mais volume de vendas para a área comercial, né, isso é meio música, né, para os olhos de um comercial, quando você fala que você vai entregar mais volume, mas ao mesmo tempo a gente conseguiu reduzir os níveis de inadimplência nesse produto, né, de migração para controle. Né? Então, no final das contas, a gente conseguiu incrementar 15%, né, a taxa de aprovação, que é bastante relevante, né? A gente trouxe uma experiência melhor para o nosso cliente, né? A gente também tem uma cultura bastante forte de customer-centric, porque nesse momento aqui eu não tinha mais dúvida, né, se eu poderia aprovar ou não. Antes era simplesmente uma tentativa e o cliente podia ter uma recusa ali. Não, nesse momento a gente tinha tanta certeza que a gente falou, esse público aqui está 100% pré-aprovado e pode vender para ele que o risco vai ser bastante controlado. Né? E aí, ao mesmo tempo que a gente conseguiu evoluir na taxa de aprovação, a gente conseguiu reduzir, a gente chegou aqui no meio do caminho de conseguir aumentar vendas e também reduzir risco. Né? A gente poderia manter o mesmo risco e aumentar exponencialmente o volume de vendas. Aqui a gente escolheu o meio do caminho para ficar no meio do trade-off, né? Não só reduzir risco, mas também gerar um volume maior que conversa com com o nosso principal guidance, né, na companhia, que é ganhar market share, né, ganhar mercado com rentabilidade sustentada. Né? E aqui a gente ganhava mercado, né, porque ganha, né, até hoje, porque a gente continua em níveis bons de taxa de aprovação, com risco bastante controlado, mas não a qualquer custo, né, não churneando muita gente daqui 2, 3, 4, 5 meses. Né? Isso realmente é muito custoso se fosse feito de qualquer maneira. Né? Então, a gente conseguiu, com esse projeto aqui, de fato, seguir aqui o nosso principal guidance, que é ganhar mercado com rentabilidade sustentada, né? Porque a gente tem um controle do churn, então essa base não vai se perder, né, ao longo da vida do cliente. E aí, só para compartilhar aqui um dado público, né? Essa é a evolução do nosso market share. A gente começa mais ou menos essa história em 2019, né? E ao longo desse tempo é o quanto a gente ganha de market share na mobilidade, quando a gente compara aqui com os nossos concorrentes, é um crescimento bastante expressivo. Esse trabalho não é um trabalho só de crédito, né? O ganho de market share também combina com oferta, com infraestrutura, com a experiência que você dá para o consumidor, com atendimento, enfim, com mídia, né? Mas se a gente não tivesse um produto e uma forma de abordar o cliente mais assertiva, mais proativa e mais centrada, né, a gente não teria conseguido aqui nesse tempo ter um market share bastante relevante. Né? Esse market share se dá, inclusive, pela aquisição de clientes da concorrência ou também pela entrada de novos clientes pré-pagos e que depois migram para o pós-pago, né? Aqui estão os dois juntos. Então, basicamente, esse era o case que a gente gostaria de mostrar para vocês e depois disso a gente empacotou, né, esse produto no que a gente chama de Claro Score, né, e aí ele é um pouco maior do que somente a parte dos clientes de mobilidade, ele também considera os clientes fixos, né, seja dentro da nossa área cabeada ou fora da nossa área cabeada, e a gente tem aqui uma capacidade de escorar para praticamente quase 60 milhões de pessoas, né, que é uma parcela bastante relevante
da população economicamente ativa, né? Então, de fato, quando a gente se deparou com isso, a gente falou, bom, isso aqui realmente faz bastante sentido a gente conversar com o setor financeiro, conversar com outros setores de varejo, educação, seguros, enfim, para que a gente colocasse o produto na rua e falasse, cara, faz sentido? Faz sentido. Então, vamos junto, a gente começou essa jornada aqui já tem alguns anos, né? Eu estava até conversando com o João aqui mais cedo, né? No começo a gente tinha bastante dúvida, né? Se isso ia dar certo ou não, enfim. Mas o resultado que a gente tem hoje, que a gente fica muito feliz de compartilhar com vocês, é que é um resultado muito bacana em termos de técnica, mas também comercialmente, assim, de posicionar a Embratel num outro patamar aqui, de prover soluções de analytics bastante robustas para o mercado B2B. Então era isso que a gente gostaria de dividir com vocês. Queria agradecer e fico à disposição de, caso vocês queiram conversar, bater um papo, a gente está aqui para falar. Não sei se alguém quer fazer uma pergunta, então, acho que temos um tempinho. Alguém levantou o braço? Não? Então tá bom. Gente, obrigado, viu? Obrigado pelo tempo de vocês. Boa tarde.